Todas as pesquisas de opinião pública mostram que os brasileiros querem ver o Brasil livre da corrupção. E nessas pesquisas, os brasileiros expressam o desejo de que a justiça não leve anos a fio para dizer se alguém é culpado ou inocente, ou para punir os culpados com a cadeia e livrar dela os inocentes. Desde que começou há mais de 4 anos, a Operação Lava Jato já investigou mais de 100 políticos de 14 partidos. 10 políticos já viraram réus no Supremo, ou seja, foram denunciados pelo Ministério Público Federal e as denúncias foram aceitas pelo STF. 5 são deputados federais: José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria e Nelson Meurer, do Progressistas, Vander Lobé, do PT, Aníbal Gomes, do MDB, e 5 senadores: Romero Jucá e Valdir Raupp, do MDB, Gleice Hoffmann, do PT, Agripino Maia, do Democratas e Fernando Collor de Mello, do PTC. Também há outras denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra 20 políticos. Estes políticos denunciados aguardam decisão do Supremo, que pode arquivar ou transformá-los em réus. Os deputados Aguinaldo Ribeiro, Arthur Lira, Eduardo da Fonte, José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria e Nelson Meurer, do Progressistas, Vander Lobé e José Mentor, do PT, Lúcio Vieira Lima, do MDB, e os senadores Edson Lobão, Fernando Bezerra Coelho, Garibaldi Alves, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Romero Jucá e Valdir Raupp, do MDB, Benedito de Lira e Ciro Nogueira, do Progressistas, Gleice Hoffmann, do PT, e Aécio Neves, do PSDB. Até hoje, 3 anos depois dos primeiros pedidos de investigação da Lava Jato chegarem ao Supremo Tribunal Federal, nenhum político foi condenado. Mas 2 processos estão se aproximando do fim. Um contra a senadora Gleice Hoffmann, do PT, e outro contra o deputado Nelson Meurer, do Progressistas. O Supremo vai decidir se condena ou absolve esses 2 parlamentares nos próximos meses. Mas há outros casos de políticos no Supremo que não fazem parte da Operação Lava Jato, como o do senador Renan Calheiros, que responde por peculato. O processo envolveu o pagamento de despesas pessoais de uma filha dele, que teriam sido cobertas por uma empreiteira. O deputado Paulo Maluf, do Progressistas, foi condenado pelo Supremo recentemente por desvio de verbas de uma obra feita em São Paulo durante a gestão dele como prefeito da cidade nos anos 1990. Ele chegou a ficar preso e agora está em prisão domiciliar. Em outro caso, o deputado Celso Jacob, do MDB, está preso cumprindo pena de 7 anos de prisão. E outro político, o ex-senador Luiz Estevão, só está preso hoje porque o ministro Dias Toffoli determinou o cumprimento imediato da pena. Foi uma decisão que ele tomou a apenas 3 horas do momento em que o crime seria prescrito, ou seja, não fosse isso, Luiz Estevão estaria livre sem possibilidade de ser punido. No Superior Tribunal de Justiça, há 9 governadores investigados e 3 denunciados. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, é réu por corrupção na Operação Acrônimo. O ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSD, foi denunciado por Caixa 2 na Lava Jato. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, foi denunciado por corrupção passiva numa operação que investiga contratos do governo estadual. O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, é alvo de investigação em um desdobramento da Operação Anteros, pelos crimes de usura, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Geraldo Alckmin, do PSDB, que renunciou ao cargo de governador de São Paulo para se candidatar, é alvo de um inquérito por suspeita de Caixa 2. E há pedidos para investigar outros governadores. Além disso, o ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, do Progressistas, afastado do Tribunal de Contas da Bahia, é réu no STJ por suposto recebimento de propina numa acusação da Lava Jato. O presidente Michel Temer também é alvo de investigações, inquéritos e denúncias. Ele está sendo investigado no Supremo em 2 inquéritos. Um que apura a suspeita de que um decreto assinado por ele beneficiou empresas que atuam no Porto de Santos e outro que tenta apurar o repasse de dinheiro da Odebrecht para integrantes do PMDB. Além disso, as 2 denúncias que estão paradas por decisão da Câmara voltam a andar no dia 1º de janeiro, ao fim do mandato de Temer. E quando o político perde o foro privilegiado, o processo vai para a Justiça de primeira instância. Em Brasília, vários políticos, como Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima, os 2 do MDB, tiveram seus casos transferidos para a 10ª Vara Federal. Gedel foi preso depois que a PF descobriu mais de 50 milhões de reais em um apartamento em Salvador. Na Justiça Federal de Brasília,
correm também outros processos contra o ex-presidente Lula, como o que investiga a compra de caças da Força Aérea e a suspeita de fazer tráfico de influência para ajudar a Odebrecht a conseguir uma obra em Angola. Em outros estados, a Lava Jato alcançou políticos sem foro privilegiado. É o caso do Paraná, como conta o repórter Marcelo Rocha. 11 políticos foram investigados no Paraná. Todos já são réus na Lava Jato. Um dos políticos investigados na Lava Jato em Curitiba virou delator. É Pedro Correia, ex-deputado federal pelo PP, que está em prisão domiciliar. 6 políticos cumprem prisão preventiva. Entre eles, 4 já foram condenados em segunda instância, mas ainda têm recursos pendentes. André Vargas, ex-deputado federal que era do PT, Luiz Argolo, ex-deputado federal que foi do PP e do Solidariedade, Gin Argelo, ex-senador que foi do PTB, e Eduardo Cunha, ex-deputado federal do MDB e ex-presidente da Câmara. Antônio Palocci, ex-deputado federal e ex-ministro que era do PT, foi condenado em primeira instância. Aguardam julgamento em liberdade José Dirceu, ex-deputado federal e ex-ministro do PT. Dirceu espera o julgamento de recursos na segunda instância. Ele chegou a ser preso preventivamente, mas conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E Solange Almeida, ex-deputada federal pelo MDB. O processo dela está em andamento na primeira instância. Nesse processo, o ex-deputado Eduardo Cunha também é réu. Os processos contra políticos na Lava Jato do Paraná levaram em média 6 meses e 9 dias da denúncia até a condenação pelo juiz Sérgio Moro. Vamos agora saber como andam as ações contra políticos no Rio de Janeiro com o repórter Paulo Renato Soares. As investigações sobre corrupção no Rio chegaram aos principais palácios do poder e aos homens que nas últimas 2 décadas comandaram o executivo e o legislativo do estado. Todos políticos do MDB. Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio por 2 mandatos, é considerado o chefe de uma organização criminosa pelo Ministério Público Federal. Cabral é réu em 22 processos da Lava Jato na Justiça Federal. Foi condenado em 5 na primeira instância por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As penas somadas chegam a 100 anos de cadeia. Ele está preso há 1 ano e meio. Em janeiro foi transferido para Curitiba por causa de denúncias de regalias no presídio do Rio. Um dos maiores aliados dele também é réu na Lava Jato. Jorge Pisciani, do MDB, foi 6 vezes presidente da Assembleia Legislativa. Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Como todos são deputados estaduais, o processo está no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Pisciani foi preso em novembro de 2017, mas saiu da cadeia no mês passado, depois que conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Ele está em prisão domiciliar. Os outros 2 deputados, Paulo Melo e Edson Albertassi, estão presos na cadeia de Benfica, na zona norte do Rio. O Ministério Público Federal diz que os 3 deputados fazem parte da mesma organização criminosa de Sérgio Cabral, que desviou centenas de milhões de reais dos cofres do Rio de Janeiro. Vamos ver agora como estão as investigações envolvendo políticos em São Paulo e em Minas Gerais, com a repórter Patrícia Falkowski. Aqui em São Paulo, os inquéritos da Lava Jato estão mais atrasados do que em outros estados. Até agora, não há denunciados nem réus em primeira instância. Só em relação às delações da Odebrecht, vieram 41 pedidos de investigação para cá no ano passado. Mas o andamento é lento. Aqueles que investigam pessoas sem foro privilegiado estão nas justiças federal e estadual. Há também inquéritos abertos no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, envolvendo prefeitos e deputados estaduais. O ex-diretor da Dersa, a empresa paulista de infraestrutura rodoviária, Paulo Vieira de Souza, foi citado por delatores da Odebrecht. Eles disseram que um consórcio de empresas manipulou a concorrência do Rodoanel Sul e o repasse para as campanhas eleitorais do PSDB teria sido feito por meio da Dersa. O inquérito que investiga essas denúncias está no Supremo Tribunal Federal, porque envolve o senador José Serra e o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, ambos do PSDB, com foro privilegiado.
Paulo Vieira de Souza está preso desde sexta-feira passada por causa de um outro inquérito em que é acusado de desviar R$ 7.700.000. Já o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, está livre da cadeia graças a vários recursos. Ele foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão no chamado Mensalão Tucano, um esquema de desvios de recursos do governo mineiro operado pelo empresário Marcos Valério para financiar a campanha de Azeredo à reeleição em 1998. 20 anos depois, ele continua solto. A investigação começou em 2005, mas ele só foi condenado em primeira instância 10 anos depois, em dezembro de 2015. Em agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação em segunda instância, mas o tucano recorreu. O julgamento dos embargos infringentes será no dia 24 deste mês. Se for preso, Azeredo ainda poderá recorrer a tribunais superiores. Todos os políticos citados nas reportagens têm negado reiteradamente qualquer envolvimento em irregularidades.